As micro e pequenas empresas geraram 67 de cada 100 vagas de trabalho formais criadas entre janeiro e junho de 2011. 67 em cada 100. Esse levantamento do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Com base em dados do Ministério do Trabalho, o levantamento apontou ainda que o setor superou a média histórica de empregos formais, que é de 52%. Nesse cenário, apesar da crise econômica internacional, a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa avança nas articulações com o governo. O acordo vai na direção de tirar da informalidade os empreendedores individuais e reduzir a carga tributária deste segmento da economia, que responde atualmente por cerca de 20% do Produto Interno Bruto brasileiro. Para saber como essa negociação avançou, o nosso convidado agora é o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, que coordena a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. Deputado Pepe Vargas, muito obrigado por falar amanhã no Parlamento. Muito bom dia. Bom dia, prazer é todo nosso. Deputado, eu gostaria que o senhor começasse fazendo um resumo dessas mudanças que o governo anunciou em relação ao Super Simples. Bom, na realidade, o que o governo anunciou é fruto de um conjunto de negociações que a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa nós fizemos ao longo de todo esse primeiro semestre, e foi anunciado agora, né? Em primeiro lugar, nós sempre postulamos, o governo acabou atendendo, inclusive no percentual que nós solicitávamos, um reajustamento nos limites e nas faixas de enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte dentro do regime tributário diferenciado que as micro e pequenas empresas têm, popularmente chamado de Simples. O senhor até nos falou aqui ainda no Manhã no Parlamento, logo nos nossos primeiros programas, dessa meta, e o otimismo do senhor acabou se demonstrando real agora, né? Exatamente, Lincoln. É que o nosso otimismo também era reflexo do que a gente sentia nas rodadas de negociação com o governo. Então, veja bem, nós conseguimos esse reajustamento de 50%. Esse reajustamento repõe a inflação de dezembro de 2006, quando foi votada a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e estabelecido esses limites de enquadramento e as faixas de enquadramento das micro e pequenas empresas, e ainda projeta a inflação para mais 4 anos para frente, protegendo, portanto, as micro e pequenas empresas daquilo que a gente poderia caracterizar como um imposto inflacionário, ou seja, vai aumentando o faturamento das empresas, seja pelo crescimento do PIB, seja pela inflação, que por menor que seja sempre existe, e consequentemente a microempresa vai sendo penalizada porque, como aumenta o faturamento, pula de uma faixa de enquadramento para outra e consequentemente paga mais imposto, ou ainda pior, às vezes sai do limite, passa do limite de faturamento e perde a condição de ser optante do Simples e tem que pagar a tributação pelo lucro presumido, que é menos vantajosa do que a opção pelo Simples. Então, com isso, nós conseguimos que os limites de enquadramento passarão a ser a partir do momento que votarmos, obviamente, né? 360 mil faturamento anual, né, da microempresa, era 240, passou para 360. A empresa de pequeno porte salta de 2 milhões e 400 para 3 milhões e 600. E o empreendedor individual, inclusive o governo acabou, para a nossa surpresa, indo além, inclusive, do que nós propunhamos. Nós propunhamos que ele saltasse de 36 mil de faturamento anual para 48 mil. O governo acabou propondo faturamento anual de 60 mil reais para o empreendedor individual. Um convite escancarado à formalização, não é, deputado? Sem sombra de dúvida. Isso vai facilitar ainda mais a formalização. São 170 profissões não regulamentadas que podem se beneficiar do empreendedor individual, e as pessoas, ao se formalizarem, além dos benefícios da formalização, ainda passam a ter os direitos previdenciários. Então, ficou bastante atraente o sistema do empreendedor individual. É sempre bom deixar isso claro, né, deputado? Quem fatura uma média de 5 mil reais por mês pode, pagando ali por volta de 51 reais, ter nota fiscal, poder contratar com o poder público e ainda pode contratar uma pessoa ainda e tem o benefício previdenciário, né? Poder se aposentar, poder eventualmente recorrer às licenças que são necessárias em caso de saúde, né?
Exatamente, o que é muito importante, porque hoje em dia, se essa pessoa está na informalidade, ela ficar doente, não puder trabalhar, ela fica sem renda, né? E com o benefício previdenciário ela pode requerer o auxílio-doença. Agora, veja bem, Lincoln, que era 50 e poucos reais, mas desde que nós votamos a medida provisória 529, se eu não me engano a 529, passou a ser R$27 e alguns centavos. É verdade, é verdade. Porque era 11% sobre o salário mínimo, né? E baixou para 5%. 5% do salário mínimo a contribuição. Obrigado por ter me corrigido. É que foi recente mesmo, né? De fato, a gente ainda... Sim. A gente, eu mesmo, várias vezes, digo, não, é 11%. Não, peraí, já mudamos, é 5% agora. Eu devo até confessar ao senhor que eu me tornei uma espécie de voluntário nesse processo e ajudei 2, 3 pessoas a se formalizarem. Eu acho que muita gente poderia também seguir esse exemplo e fazer coisas semelhantes, né? Atraindo, porque às vezes as pessoas que estão na informalidade também por falta de informação, não só porque querem ficar informais. Né? Exatamente, eu acho que ainda há um grande desconhecimento da população quanto a essa figura jurídica do empreendedor individual. Nós votamos isso em dezembro de 2008, quando isso foi consolidado na Lei Complementar 128, onde foi criada a figura jurídica do empreendedor individual. Então é razoavelmente recente, né? Precisa mais gente saber. E veja que entrou em vigor mesmo a partir de 2009, né? E nós temos já 1.300.000 pessoas que se formalizaram como empreendedores individuais, né? Então mas o potencial disso é cerca de 11 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE. Desses 11 milhões, tem 1.300.000 que se formalizaram. Então tem muita gente que pode se formalizar pelo empreendedor individual. Agora, outra conquista importante que nós reivindicávamos e o governo está atendendo é o parcelamento de dívidas para com o Simples, né? Hoje a legislação veda que a micro e pequena empresa optante do Simples possa parcelar alguma dívida caso tenha ficado inadimplente. Então nós estamos retirando essa vedação da lei e a pessoa poderá parcelar em até 60 vezes sua dívida, mas o mais importante é que ao parcelar a dívida, ela pode novamente se reenquadrar como optante do Simples, porque hoje, ao ficar inadimplente, perde a condição de usufruir do regime tributário diferenciado do Simples. Então, a pessoa, além de ficar com uma dívida para com o fisco, ainda a empresa acaba tendo que pagar uma tributação maior no presente. Então, agora, com o parcelamento, a pessoa vai poder resolver a sua dívida para com o fisco e poderá se reenquadrar como optante do Simples. Então, essa também é uma medida importante, porque tem cerca de 560.000 empresas inadimplentes, de um total de 5.300.000 optantes do Simples. Nós temos aí 560.000, um pouco mais de 10%, que ficaram inadimplentes. Então, essa é uma conquista muito importante. A terceira questão que eu ressaltaria seria o incentivo à exportação. A microempresa exporta pouco, menos de 2% do volume de exportações brasileiras é exportação derivada de micro e pequena empresa. Então, a ideia é que, como o limite de faturamento da microempresa, da empresa de pequeno porte é 3.600.000, ela poderá faturar na exportação até o dobro desse limite sem perder o enquadramento. Então, por hipótese, a empresa fatura 3.600.000 no mercado interno e 3.600.000 no mercado externo. Se fosse hoje em dia, perderia a condição de poder requerer o enquadramento no Simples. A partir dessa mudança, não perderá a condição. Terá um faturamento de 7.200.000, metade dele, digamos, no mercado interno, metade no mercado externo, continua sendo optante do Simples, pagando uma tributação menor. Essa é outra conquista extremamente importante. Agora, nós ainda temos algumas rodadas de negociação com o CONFAS, o Conselho Fazendário Nacional. Que reúne os secretários de Fazenda. Exatamente, vamos ter uma reunião, se eu não me engano, ficou marcado para o dia 18, porque nós queremos buscar um acordo, preferencialmente, né, que sempre um bom acordo é melhor do que um contencioso, né? Sem dúvida. Buscar um acordo com o Conselho Fazendário Nacional para resolvermos os conflitos com a legislação do ICMS. Os estados brasileiros passaram a praticar de forma indiscriminada o uso da substituição tributária, um mecanismo de tributação no qual um
contribuinte recolhe os tributos de toda uma cadeia produtiva. Então, geralmente é a indústria, né? Na indústria acontece isso. Ele recolhe os tributos de toda a cadeia produtiva. Nesse sentido, ele antecipa o recolhimento do imposto. E quando é em cima de microempresa, isso acaba botando por terra boa parte dos benefícios do Simples, a tal ponto que hoje, nos dias atuais, as microempresas estão pagando na substituição tributária o dobro do que pagam no Simples. Isso exige delas, na medida que é uma antecipação do recolhimento de tributo, exige delas um custo financeiro alto, porque eles precisam pegar financiamento para capital de giro, porque ele vende o produto, fatura, mas vai receber lá na frente, mas já tem que recolher o tributo não só da parte que ele agregou de valor nesse produto, mas de toda a agregação de valor presumida lá até o fim da cadeia produtiva. É mais um indicativo da necessidade de uma reforma tributária que tenha como principal objetivo a simplificação do nosso sistema, né? Deputada, eu quero agradecer mais uma vez essa entrevista, esse importante resumo que o senhor fez de maneira tão objetiva a respeito dessas mudanças que estão sendo estudadas e principalmente as que já foram feitas para o micro e o pequeno empreendedor, a micro e pequena empresa. Muito obrigado mais uma vez, deputado Pepe Vargas. Bom dia.